Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Responde uma coisa. Você tem filhos? Eles são obedientes a você? E se você não tem filhos? A minha pergunta é: você ou foi obediente a seus pais? Aí você pode estar se perguntando: será que a mensagem de hoje vai tratar aí acerca da criação de filhos? Não vai ser sobre isso. Nesses dias eu tenho pensado no conceito de ser filho. Sim. Nesse conceito de um filho que agrada ao coração do Pai. E aí, antes da gente continuar, deixe-me perguntar isso a você. Será que você é um filho que agrada o coração do Pai? Esses dias, eu estava lendo uma reportagem que falava acerca do bambu. Trazia uma reportagem que eu li na internet, que falava acerca das 7 curiosidades a respeito dessa planta. E uma delas era que o bambu ele se curvava, diante aí daquelas tempestades, diante das dificuldades. Dizia também que o bambu ele tem raízes profundas. O tamanho que ele cresce é o mesmo que ele desce. Suas raízes, elas são profundas. Dizia também que o bambu, ele nunca está sozinho. Você vai sempre ver uma floresta de bambus, Existem outros ao seu lado. E por viver assim, ele não tem galhos, certo? Para facilitar aí a essa vida em comunidade. Falava ainda que o bambu ele é oco. E sendo oco, para ele crescer, é preciso que se forme os nós, Ele é formado, por vários nós. E fazer e formar aqueles nós não é uma tarefa fácil, é difícil. Posso dizer, pra gente, até doloroso. O bambu, sendo oco, quer dizer que ele é vazio de si mesmo. Encerrava a reportagem dizendo que ele não só cresce para o alto, mas que ele busca as coisas do alto. Então, ele tem sempre uma direção certa para seguir. Aí você que está me ouvindo, você pode dizer: agora eu não entendi nada. Filhos e bambus? Bem-vindo ao time. Às vezes eu também não entendo muito todas as coisas. Mas quem disse que nós precisamos entender tudo? O que eu quero que você pense nessa noite comigo é que Deus quer fazer de você um filho dele extraordinário. Deus quer que você saia do ordinário para experimentar o ordinário que ele tem para a sua vida. Mas para que isso de fato ocorra, para que de fato você seja um filho que agrade o coração do Pai, velhos hábitos, eles precisam ser deixados. A vida precisa ser transformada
sob a luz recebida. A roupa velha, ela precisa ser despida para vestirmos, então, de fato, a roupa de filho e um filho que agrada o coração do Pai. Eu pensei em filhos, realmente, e essa semana eu comecei a pensar demais na parábola dos 2 filhos. Que tipo de filho o Senhor deseja que sejamos? E eu gostaria de meditar com vocês nesta noite na parábola dos 2 filhos. Mateus 21. Acompanha comigo a leitura a partir do verso 28, que nos diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se o segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Eu li até o verso 32, né? Toda a parábola aí dos 2 filhos, né? Jesus, essa é uma parábola que somente Mateus apresenta, né? Só Mateus relata a parábola dos 2 filhos, né? E se você fizer a leitura do capítulo 21 todo, você vai perceber que Jesus entra com seus discípulos em Jerusalém. Aí ele tem aquela ida depois, né, ao templo, quando ele expulsa aí os mercadores. E ele começa a ser interrogado, então, aí pelos sacerdotes, pelos escribas e pelos fariseus. E ele vai responder a esse grupo de pessoas com parábolas. Com 3 parábolas, na verdade, né? Com a dos 2 filhos, que foi essa aqui que nós lemos, né? A dos trabalhadores revoltados e a da festa nupcial. Tá? Você vai ver isso aí, que é a resposta de Jesus aí aos seus adversários, né? Como ele vai responder aí a esse grupo de pessoas. O que é que o Senhor estava querendo aqui ensinar com essa parábola? Você percebe que ele começa a parábola fazendo uma pergunta, não é? Ele vai fazer aí uma pergunta e faz isso em forma de uma parábola. Você vai perceber que o Antigo Testamento ele vai sempre apresentar Israel como uma vinha. Vai ser aí a figura de Israel sob a lei. E a questão aqui é quem são esses filhos? E como é que esses filhos estão diante do Pai, diante de Deus? A parábola vai falar sobre isso. Um homem com seus 2 filhos. Lembra você alguma outra parábola? Sim, a parábola do filho pródigo. Nós temos aqui a representação dos 2 filhos, nesse texto também.
o primeiro vai receber uma tarefa do Pai. Mas ele se recusa a fazê-la. E depois se arrepende. O segundo diz: eu vou, Senhor. Não é eu vou, Pai. Ele vê aí o Pai como um Senhor. Parece que não há de fato um relacionamento. Quem fez a vontade do Pai? Foi a pergunta de Jesus. Quem é que fez? Os líderes vão dar a resposta correta. Certamente foi o primeiro que fez aí a vontade do Pai. E quem são essas pessoas? O texto fala em arrependimento, o texto vai falar em publicanos e pecadores, porque eram pessoas que viviam sob o jugo do pecado, eram pessoas que viviam distante de um relacionamento com Deus, mas são pessoas que se arrependem dos seus pecados e aí tem a permissão para entrar no reino de Deus. Quando Jesus faz isso, ele vai estar igualando os líderes da sua época, aqueles que os estavam questionando, interrogando, ao segundo filho, que Deus disse para ir para a sua vinha, mas não o fez. Tal qual, né, o filho mais velho da parábola do filho pródigo. O Senhor agora vai falar acerca de João. Ele vai falar algo importante acerca de João, porque ele vai dizer que João veio no caminho da justiça. Ele pregou de acordo com o direito de Deus, mas eles rejeitaram. O que fazer então? Então note, a gente tem aqui alguns eventos importantes que nos trazem esclarecimento a esse texto. A entrada triunfal, a purificação do texto. Nós temos aqui os principais dos sacerdotes e os anciãos do povo. Os membros do Sinédrio estão por ali. Eles estavam, sim, desafiando a autoridade de Jesus, principalmente por aquilo que aconteceu em relação à purificação do templo. Foi algo que não deixou os líderes satisfeitos. O que eles estavam querendo? Eles estavam querendo comprometer o Senhor. Eles estavam querendo, nesse interrogatório, eles estavam querendo se munir, né, de provas contra o Senhor. A pergunta para Jesus é, você vai ver isso em relação ao batismo, ao texto anterior, quem te deu tal autoridade? Jesus lança a mão de uma pergunta para responder outra pergunta. Quando Jesus pergunta para eles acerca do batismo de João, nos versos anteriores ao que nós lemos, eles ficam aí num beco sem saída. Eles não podiam responder nem sim nem não. João Batista caiu na graça do povo. Foi um profeta, depois dos anos de silêncio, se levanta um profeta nos moldes do Antigo Testamento.
Eles tentam aí, então, aqueles líderes, sair de uma situação difícil. Jesus vai, então, e condena aquele tipo de atitude, aquele tipo de comportamento. E aí a sua repreensão, aquele grupo, vem na forma dessas 3 parábolas a seguir. O primeiro filho vai representar, sim, esses publicanos, as prostitutas, pessoas que eram aí excluídas, indignas daquela elite religiosa. Mas essas pessoas, diz o texto, que elas se arrependem. E elas se arrependem e passam a fazer a vontade do Pai. Se elas se arrependiam e passavam a fazer a vontade do Pai, os líderes religiosos não achavam que tinham nenhum motivo para arrependimento. E por isso continuavam em desobediência ao Senhor. Esse era o resultado final. Aqueles que davam um sim para Deus, na verdade, com as suas vidas, estavam dizendo não. Essa era a verdade. Mas os pecadores arrependidos que passam aí pelo arrependimento dão um sim verdadeiro para o Senhor. Eu falei sobre filhos, não é? Eu disse a vocês que eu tenho pensado na questão de filhos. Quando o Senhor vai falar aqui de publicanos e meretrizes, é uma forma aí de expressar a reprovação moral de Jesus aos líderes judaicos. Jesus está dizendo aí que à frente deles, aqueles que eram indignos aos olhos dos líderes, vão estar entrando no reino de Deus pelo arrependimento, por viver uma vida de acordo com o Senhor desejava. Isso não quer dizer que a porta estaria fechada para eles, não. Entretanto, a exemplo dos publicanos, a exemplo das meretrizes, eles precisavam passar pelo arrependimento. A parábola vai condenar a conduta deles e vai dizer que o que agrada ao Senhor é um pecador que se arrepende e que deposita fé plena no seu Senhor. Eu disse que eu tenho pensado em filhos. O que essa parábola vai nos ensinar? Como é que ele vai nos apontar um caminho de sermos filhos que agradam de fato o coração do Pai? Se você deseja viver uma vida que agrade ao seu Pai, é necessário passar pelo arrependimento. Não há vida com Deus sem arrependimento. Talvez você que esteja me ouvindo agora pense que esse arrependimento, né, é para os incrédulos. Arrependimento é quando você de fato percebe que está indo de encontro ao seu Senhor e está em desobediência a Ele. E talvez você nesse momento não tenha se percebido disso.
que mesmo, não é? Crendo em Deus, a sua vida, a sua conduta está indo em desacordo com a vontade de Deus, porque você escolheu um caminho de desobediência. O arrependimento é mais importante do que qualquer outra coisa, de qualquer aparência de religiosidade. E o que é o arrependimento? É quando você tem consciência dos seus erros e você os deixa para fazer a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Se você não está fazendo a vontade de Deus, você está em desobediência. Arrependa-se. O que é que Deus deseja de você? É que você cuide da vinha. É que você apacente o rebanho. Lembra do bambu? O bambu, ele cresce em comunidade. Diante das dificuldades, ele se curva para que o vento leve. Mas quando o vento passa, ele está em pé. Há muitas pessoas, por acharem que recebeu de Deus um não, estão pensando que o seu projeto é o melhor para a sua vida. As dificuldades precisam fazer com que você forme nós para te manter em pé. Mas você precisa estar oco, vazio de você mesmo. Para fazer aquilo que Deus quer para a sua vida. Uma vida que foi resgatada pelo Senhor, que se arrependeu do seu pecado e que vive para agradar o Pai. Cumpre a vontade dele. E vai mostrar exatamente se você não disse um não. Para fazer você dizer um sim. É a ação do Espírito na vida do cristão, do filho, a quem o Pai ama e que ama de fato o Pai. Uma das coisas que nós podemos olhar para o texto e perceber também que Deus deseja para as nossas vidas como filhos, é que nós como filhos estamos numa mesma condição. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Quer sejam os sacerdotes da época, quer sejam os líderes religiosos, quer sejam os publicanos, as meretrizes, os ricos, os pobres, independente disso, todos nós diante de Deus seremos vistos como pecadores. Que necessitam arrepender-se para serem filhos de Deus. Domingo passado eu falei que Deus não se surpreende com as nossas palavras bonitas, não é? E de fato,
Deus jamais vai ficar surpreso conosco. As coisas que nós falamos, as orações muitas vezes que fazemos, eu estou orando para que Deus me mostre a vontade dele. É essa de fato? É isso realmente que você quer? Eu vou aceitar a vontade de Deus. De fato, você vai? Diante de Deus, nós não temos como manter a máscara. O Senhor conhece. Ele conhece o seu profundo, o seu íntimo. O filho, o segundo filho, não quis desagradar o Senhor e disse: vou, sendo que não ia. Não podemos enganar a Deus. Nós podemos enganar as pessoas com palavras bonitas, com frases de efeito. Mas Deus sabe exatamente se o seu comportamento diante dele é sincero ou não. Se você quer de fato que venha o teu reino e faça-se a tua vontade ou não. O que você tem dito para Deus? Se a gente tivesse aqui a máquina de checar a veracidade, como é que essa veracidade seria detectada? Será que ela seria detectada? Nós só podemos fazer parte de um grupo. Ou você vai ser um filho que agrada o coração do pai, ou você vai ser um filho que o desagrada. Não existe uma terceira categoria. Ou você vai viver em sinceridade com o seu pai, reconhecendo você, reconhecendo-se, reconhecendo os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. Ou usando uma máscara que pode enganar a plateia, o público, mas que jamais vai enganar o Senhor. Posso lhe fazer uma última pergunta? O bambu, como eu disse no início, é para o alto. Ele está indo sempre para o alto. Não importa as dificuldades, ele cresce para o alto. Olha para o alto. Espera as coisas do alto. Deixa-me fazer só essa última pergunta. Para onde os seus olhos estão sendo direcionados? O que Deus queria daqueles filhos é que eles fossem cuidar da vinha do Pai. Você tem olhado para a vinha do Pai? O que tem aí ocupado a sua mente, o seu coração tem te dado alegria, é para lá que você tem olhado? Deus deseja que você seja um filho segundo o seu coração, que o ame de fato, que tenha consciência dos erros e das falhas, mas que se arrependa e passe a ter comunhão, relacionamento com o Senhor. O filho da parábola do filho pródigo se despiu das vestes de filho, voltou se sentindo indigno,
arrependido. E aí foi vestido pelo seu pai. Recebeu as vestes de filho, sandálias e um anel. Que você se despa das velhas roupas para que Deus possa vestir você com as vestes de um filho, segundo o seu coração. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.